A morte é uma realidade inevitável, e com ela, vem a perda de pessoas queridas, um dos desafios emocionais mais profundos que podemos enfrentar. O filósofo estoico Sêneca oferece uma série de conselhos valiosos sobre como lidar com essa dura realidade, abordando o tema com uma perspectiva que busca equilibrar a razão e a emoção. Seus ensinamentos, baseados nos princípios do estoicismo, proporcionam um guia para enfrentar o luto e encontrar paz, mesmo em tempos de grande tristeza. Ele nos oferece uma visão consoladora sobre o medo da morte e da perda de pessoas queridas. Ele argumenta que o medo da morte é irracional, pois ela é simplesmente uma transição para um estado de inexistência, semelhante ao estado antes de nascermos, do qual não temos lembrança ou sofrimento. Assim, nos ensina que devemos nos preparar para a morte não com desespero, mas com aceitação e serenidade. Para ele, o verdadeiro sábio é aquele que vive cada dia como se fosse o último, valorizando o presente e reconhecendo a impermanência da vida. Ele sugere que ao contemplar a morte diariamente, podemos reduzir o medo que ela nos provoca, tornando-nos mais corajosos e capazes de enfrentar a vida com tranquilidade. Além da morte, a perda de pessoas queridas também é um tema central nas reflexões de Sêneca. Ele reconhece que o luto é uma resposta natural à perda, mas adverte a se entregar ao desespero. Segundo ele, a tristeza excessiva é uma forma de revolta contra a ordem natural das coisas e não contribui para a recuperação ou para honrar a memória dos que partiram. Ele propõe que ao perder alguém próximo, devemos lembrar e valorizar os momentos compartilhados, mantendo viva a memória dessa pessoa através de nossas ações e pensamentos. Ele acredita que a melhor maneira de honrar os mortos é viver uma vida virtuosa e significativa, que reflete os ensinamentos e valores que eles nos deixaram. Para o estoicismo, as emoções devem ser compreendidas e controladas através da razão. O medo e o luto são emoções poderosas, mas, segundo Sêneca, não devem dominar nossas vidas. Ao exercitar a razão e a virtude, podemos encontrar paz e equilíbrio mesmo diante da perda. Ele encoraja a prática da gratidão e a aceitação do ciclo natural da vida, lembrando-nos que tudo o que temos é temporário e deve ser apreciado enquanto durar. Em suas cartas e tratados, frequentemente retorna ao tema da mortalidade, oferecendo conselhos práticos para lidar com a ansiedade da morte e a dor da perda. Ele enfatiza a importância da perspectiva. Ao entender que a morte é uma inevitabilidade para todos, podemos encontrar um sentido mais profundo e um propósito mais sólido em nossas vidas cotidianas. Assim, sua visão sobre o medo da morte e da perda de pessoas queridas, enraizada no estoicismo, nos convida a viver com coragem, gratidão e serenidade, aceitando a impermanência da existência como uma oportunidade para crescer e encontrar paz interior. A seguir exploraremos 9 conselhos sobre como enfrentarmos a morte e o luto. Aceitação da impermanência. Um dos principais conselhos de Sêneca é aceitar a impermanência da vida. Ele nos lembra que tudo o que possuímos e todos os que amamos são temporários. A morte é uma parte natural da existência, e não devemos nos revoltar contra o que é inevitável. Sendo a morte uma consequência da vida, podemos começar a reduzir a intensidade do sofrimento associado à perda. Aceitar não é um ato de resignação, mas uma compreensão profunda da natureza da existência. Ao reconhecer a morte como um destino comum a todos, podemos reduzir o medo associado a ela e viver com mais plenitude e propósito. Reflexão filosófica sobre a existência. Muitos filósofos, como os estoicos, aconselham a reflexão regular sobre a morte. Sêneca, por exemplo, sugere contemplar a mortalidade diariamente. Essa prática, conhecida como memento mori, é uma expressão latina que significa lembre-se de que você deve morrer. Esta frase encapsula uma prática filosófica e espiritual que nos convida a contemplar a mortalidade como uma forma de enriquecer a vida e viver de maneira mais consciente. Originada no estoicismo e adotada por várias tradições ao longo dos séculos, a prática do memento mori oferece profundas lições sobre como lidar com a impermanência da existência e encontrar significado e coragem diante da morte. Refletir sobre a morte nos lembra da preciosidade do tempo e da importância de viver no presente. Ao compreender que nossa existência é finita, somos incentivados a aproveitar cada momento, cultivar relações significativas e perseguir nossos verdadeiros objetivos com mais paixão e urgência. A prática do memento mori nos ajuda a normalizar a ideia da morte, reduzindo o medo e a ansiedade associados a ela. Ao integrar a mortalidade em nossa consciência diária, tornamo-nos mais confortáveis com a ideia da morte e mais capazes de enfrentá-la com serenidade.
Lembrar-se da morte nos ajuda a distinguir entre o essencial e o supérfluo. Com essa perspectiva, podemos priorizar o que realmente importa em nossas vidas, como amor, compaixão, bondade e realizações pessoais, deixando de lado preocupações triviais e materialistas. Nos lembrar de nossa vulnerabilidade e limitações, promovendo a humildade. Ao reconhecer nossa própria mortalidade, somos menos propensos à arrogância e mais inclinados a tratar os outros com respeito e empatia, vivendo de maneira que honre a vida. Faça escolhas conscientes que reflitam seus valores e prioridades, sabendo que cada dia é uma oportunidade única para criar significado e impacto. Normalizar a ideia da morte e a encará-la com menos temor, podemos assim desenvolver uma apreciação mais profunda pelo presente e uma maior coragem para enfrentar o fim. Preparação mental. Preparar-se emocional e espiritualmente para a morte pode envolver diversas práticas, como a meditação, oração, leitura de textos espirituais ou filosóficos e conversa significativa sobre o fim da vida. Essas práticas ajudam a construir uma base sólida de serenidade e aceitação, proporcionando um conforto maior diante da morte. Sêneca sugere que devemos contemplar a mortalidade diariamente. Essa prática não é uma forma de morbidez, mas sim um exercício para fortalecer nossa resiliência emocional. Ao reconhecer que a morte é uma possibilidade constante, podemos apreciar mais profundamente os momentos que temos com nossos entes queridos e nos tornar mais capazes de lidar com sua ausência quando ela ocorrer. Valorar o tempo juntos. Em suas cartas e tratados, Sêneca enfatiza a importância de valorizar o tempo que passamos com aqueles que amamos. Ele aconselha viver cada dia como se fosse o último, não de forma desesperada, mas com uma consciência plena da preciosidade de cada momento. Essa valorização do presente não apenas enriquece nossas vidas, mas também nos proporciona um consolo duradouro quando enfrentamos a perda, pois sabemos que fizemos o melhor uso do tempo que tivemos juntos. Dar valor ao tempo com os outros envolve estar presente, ouvir ativamente, criar memórias significativas, mostrar gratidão, investir tempo regularmente e comunicar-se com honestidade. Essas práticas não só fortalecem nossos relacionamentos, mas também enriquecem nossas próprias vidas, proporcionando uma sensação de conexão, amor e realização. Ao valorizar o tempo com os outros, construímos um legado de relacionamentos profundos e significativos que nos sustentam ao longo da vida. Permita-se sentir emoções. Para Sêneca, o controle das emoções é fundamental para lidar com a morte de pessoas queridas. Ele reconhece que o luto é uma resposta natural para as emoções que devem ser compreendidas e moderadas pela razão. Ao exercitar a racionalidade, podemos encontrar um equilíbrio emocional que nos permite honrar nossos sentimentos de perda sem sermos dominados por eles. O luto é um processo natural e necessário. Permitir-se sentir a dor, a tristeza e a saudade é essencial para a cura. Cada pessoa lida com o luto de maneira diferente, e é importante respeitar seu próprio tempo e espaço para processar o vazio deixado. Uma resposta natural à perda envolve uma gama de emoções, como tristeza, raiva, culpa, confusão e até alívio. Permitir-se sentir essas emoções sem julgamento é essencial. Reprimir ou ignorar os sentimentos pode prolongar o processo de luto e dificultar a cura. Não é necessário enfrentar o luto sozinho. Buscar apoio de amigos, familiares, grupos de apoio ou profissionais, como terapeutas, pode proporcionar conforto e ajuda prática. Compartilhar a dor e as memórias pode aliviar o peso emocional e oferecer novas perspectivas. Lembrando que o luto não tem um cronograma definido e cada pessoa leva seu próprio tempo para processar a perda. Aceitar que o luto é um processo contínuo e que pode levar meses ou até anos é importante. Não há um jeito certo ou tempo certo para superar a perda. O autocuidado é crucial durante o processo de luto. Isso inclui cuidar da saúde física, emocional e mental. Práticas como a meditação, exercícios físicos, alimentação saudável e atividades que tragam prazer e relaxamento podem ajudar a manter o equilíbrio e a resiliência. Durante essa fase, pode ser difícil tomar decisões racionais e bem pensadas. É aconselhável evitar decisões importantes ou mudanças drásticas na vida, como mudar de casa ou emprego, até que você se sinta emocionalmente mais estável. Buscar significado na perda e no luto pode ajudar a integrar a experiência de maneira mais saudável. Isso pode envolver refletir sobre o impacto que o ente querido teve em sua vida, as lições aprendidas e como essa experiência pode influenciar positivamente seu futuro.
Encontrar um propósito no luto pode transformar a dor em uma fonte de crescimento e força. Honrar a memória. Sêneca nos aconselha a honrar as memórias dos que partiram através de nossas ações e pensamentos. Ele sugere que, ao invés de nos afundarmos na tristeza, devemos manter viva a memória dos nossos entes queridos, vivendo de acordo com os valores e ensinamentos que eles nos deixaram. Dessa forma, transformamos a dor da perda em uma força motivadora para viver de maneira virtuosa e significativa. Isso pode incluir criar rituais de lembrança, compartilhar histórias, manter objetos significativos ou até mesmo realizar ações em nome da pessoa que partiu. Manter viva a lembrança dos entes queridos ajuda a transformar a dor da perda em uma fonte de inspiração e conforto. Manter conexão pode proporcionar conforto. Isso pode ser feito através de conversas internas, revisitando memórias ou realizando atos de bondade em nome deles. A conexão contínua pode ser uma fonte de força e consolo. Busca de apoio. Não precisamos enfrentar a morte sozinhos. Buscar apoio de amigos, familiares, grupos de apoio ou profissionais, como terapeutas ou conselheiros espirituais, pode ajudar a aliviar a ansiedade e pode nos oferecer um espaço seguro para expressar nossos medos e preocupações. O compartilhamento de experiências e sentimentos pode fortalecer nossa coragem e resiliência. Dividir a dor com outras pessoas pode proporcionar conforto e alívio. Isso pode incluir conversas com amigos e familiares, participação em grupos de apoio ao luto, ou buscar a ajuda de um terapeuta ou conselheiro. O apoio social é fundamental para processar a perda e encontrar consolo. Foco no legado. Pensar no legado que deixamos pode proporcionar um senso de continuidade além da nossa existência física. Contribuições positivas para a família, comunidade, trabalho ou causa podem ajudar a lidar com a morte. Manter viva a memória pode ser uma forma poderosa de lidar com a perda. Isso pode incluir criar rituais de lembrança, celebrar aniversários, compartilhar histórias e manter objetos significativos. Esses rituais ajudam a manter a conexão e a memória viva. Compartilhar as histórias e lições com outras pessoas ajuda a manter seu legado vivo. Ensinar aos outros o que você aprendeu com eles, contar suas histórias e transmitir seus valores pode inspirar e influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Essas práticas nos ajudam a transformar a dor da perda em uma fonte de crescimento, significado e conexão contínua com aqueles que amamos. Tenha gratidão. Outro ponto crucial nos conselhos de Sêneca é a prática da gratidão. Ele nos encoraja a ser gratos pelo tempo que tivemos com aqueles que amamos, ao invés de nos concentrarmos exclusivamente na dor de sua ausência. A gratidão, segundo Sêneca, é uma forma poderosa de encontrar paz e contentamento em meio ao sofrimento. Enfrentar a morte com gratidão não diminui a dor da perda, mas oferece uma perspectiva que pode trazer conforto e significado. A gratidão pela vida compartilhada, pelas lições aprendidas e pela influência duradoura ajuda a transformar a dor em uma fonte de força e conexão contínua. Práticas como escrever cartas de gratidão, manter um diário, realizar rituais de lembrança, compartilhar histórias e praticar atos de bondade, podem enriquecer o processo de luto e trazer uma sensação de paz e realização. Ao cultivar a gratidão, encontramos maneiras de honrar e celebrar a vida daqueles que amamos, mantendo suas memórias vivas em nossos corações. Os conselhos de Sêneca sobre como lidar com a morte oferecem uma abordagem equilibrada e profunda para enfrentar um dos aspectos mais dolorosos da vida. Ao aceitar a impermanência, preparar-se mentalmente, valorizar o tempo juntos, controlar as emoções, honrar a memória dos que partiram e praticar a gratidão, podemos encontrar um caminho para lidar com o luto de maneira mais serena e significativa. Esses ensinamentos estoicos nos convidam a viver com coragem, serenidade e sabedoria, transformando a inevitabilidade da morte em uma oportunidade para crescimento pessoal e uma apreciação mais profunda da vida. E se quiser explorar mais sobre essa filosofia, convido você a assistir aos próximos vídeos repletos de sabedoria. Até a próxima!